Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tratar a respeito de confissão. E para começar, como sempre, nós temos que invocar a doutrina brasileira, para que a doutrina brasileira nos diga um conceito de confissão. E para essa, nós vamos buscar os ensinamentos do professor Fred Didier Júnior, da professora Paula Sarno Braga e do professor Rafael Alexandria de Oliveira. Eles dizem para nós o seguinte: há confissão quando alguém reconhece a existência de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao do seu adversário. Então nós precisamos entender que a confissão exige alguns elementos para que ela se configure. O primeiro elemento básico é que haja um sujeito, ou seja, deve haver alguém que confesse. Obviamente que esse sujeito deve ser maior, deve ser capaz, ele deve ter capacidade para praticar os atos da vida civil, logo também para confessar, certo? Então, nós precisamos ter um sujeito declarante. É o primeiro elemento para que se configure confissão. O segundo elemento é que esse sujeito deve ter vontade para declarar um fato. Disso decorre a necessidade de capacidade, obviamente, né? E, obviamente, que se ele tem vontade de declarar um fato, essa confissão pode ser espontânea ou pode ser provocada, mas o fato é que essa confissão ela não pode ser fruto de erro e nem de coação. Então, essa vontade deve ser livre e desimpedida. E, além disso, como elemento, terceiro elemento do conceito de confissão é o fato, só que é um fato contrário ao interesse de quem está confessando. Esses três elementos vão configurar para nós o conceito de confissão. Sujeito declarante, sujeito capaz que possa declarar, que vai manifestar a sua vontade, né, livre e desimpedida de erro ou de dolo ou de qualquer coação, e além disso, ele vai confessar um fato contrário ao seu próprio interesse. Haverá confissão, obviamente, sempre que, por exemplo, o autor confessar sobre um determinado fato que contraria o seu próprio interesse, ou sempre que o réu confessar sobre um determinado fato que contrarie o seu próprio interesse. Certo? Não há como se configurar confissão para efeitos processuais quando se está diante da admissão da veracidade de um determinado fato feita pelo autor, mas se esse fato não é contrário ao interesse do autor. Se esse fato beneficia o autor, o juiz não vai considerar essa admissão como confissão. Não vai considerar essa admissão como um meio de prova, senão seria ilógico, né? É óbvio que o que se espera é que o autor admita os fatos que lhe beneficiem. É óbvio que o que se espera é que o réu admita os fatos que lhe beneficiem. Não se espera, obviamente, que o autor admita um fato que vai lhe prejudicar. E sempre que isso acontecer, vai se estar diante da confissão. Certo? Outra coisa que nós precisamos entender a respeito desse conceito de confissão é diferenciar confissão de reconhecimento jurídico do pedido. Quando nós estudamos sobre as possíveis respostas que o réu pode dar no processo, nós vimos que o réu pode reconhecer a procedência do pedido formulado pelo autor. Quando o réu reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor, ele admite que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, mas mais do que isso, ele admite que as consequências jurídicas daqueles fatos também são verdadeiras, certo? Então, o reconhecimento jurídico do pedido é algo muito maior. Ele contempla os fatos e as consequências jurídicas. Ele admite que todo aquele pedido, ou parte daquele pedido formulado pela parte autora, é procedente, certo? Agora, quando se tem confissão, a confissão vai, os efeitos da confissão vão permanecer sobre os fatos, elas não vão, os efeitos não vão recair necessariamente sobre as consequências jurídicas daqueles fatos. Quando há confissão, o que se tem é uma parte admitindo que os fatos ou que um fato alegado pela outra parte é verdadeiro. Confissão, então, é uma questão relativa a fatos. Aí, a leitura que o juiz vai fazer disso, das consequências jurídicas desse fato, é outra história, é ato diverso desse. O que interessa, então, na confissão é que se vê a admissão de verdade sobre um determinado
fato discutido naquela demanda. O réu pode, por exemplo, confessar um determinado fato, mas na hora do julgamento o juiz entender que aquele fato não é relevante para o julgamento da causa e, mesmo assim, dar ganho de causa para o réu. É possível que o réu, por exemplo, confesse um determinado fato, mas o juiz entenda que há provas muito mais contundentes no sentido contrário. E aí o juiz vai valorar essas provas e vai entender que o réu, mesmo assim, deve ganhar a ação nesse caso e o pedido pode ser julgado improcedente. Então, a confissão ela não vai vincular o juiz no momento do julgamento necessariamente, certo? O juiz pode se convencer pela confissão ou pode não se convencer. Isso vai depender das outras provas que tenham sido produzidas nos autos do processo, ok? Além disso, nós precisamos entender algumas espécies, como a doutrina classifica a confissão. Então, a primeira classificação que se faz, e é uma classificação feita inclusive pela própria legislação, é entre a confissão judicial e a confissão extrajudicial. E é simples de entender. Haverá confissão judicial sempre que ela ocorrer no bojo, dentro dos autos de um processo. E haverá confissão extrajudicial sempre que ela acontecer fora dos autos de um processo. A confissão judicial ela pode ser espontânea ou pode ser provocada. Haverá confissão espontânea sempre que a parte comparecer espontaneamente nos autos do processo e confessar sobre os fatos alegados pela parte contrária. E haverá confissão provocada sempre que, no momento do depoimento pessoal, ao ser perguntado ou reperguntado sobre um determinado tema, sobre um determinado fato discutido naquele processo, a parte vai confessar sem querer, mas vai confessar. Por isso que se diz confissão provocada, porque ela decorre de uma provocação da parte contrária ou de uma provocação do juiz. Além disso, uma outra classificação que a doutrina faz é entre a confissão real e a confissão ficta. Nós já conhecemos, inclusive, essa distinção. Haverá confissão real sempre que a parte efetivamente confessar, quando ela declarar efetivamente sobre a veracidade de um fato discutido na demanda. E se estará diante de uma confissão ficta sempre que a parte se negar a responder sem ter uma justificativa plausível para isso, ou sempre que a parte deixar de falar sobre um determinado fato nas suas manifestações e admitir esse fato de forma ficta. Sempre que isso acontecer, nós estaremos diante de confissão ficta. Outro exemplo que pode acontecer também, quando a parte é intimada para comparecer na audiência de instrução e não comparece. Nesses casos, o juiz vai considerar que ocorreu a confissão ficta, ou seja, aqueles fatos que a parte contrária desejava comprovar a partir da oitiva daquele depoimento serão considerados verdadeiros. Se fala que é uma confissão ficta porque não há uma declaração efetiva da parte. O que há, na verdade, é uma omissão. E diante dessa omissão tem uma consequência processual, que é a confissão ficta. Certo? Era isso que nós tínhamos que tratar sobre confissão. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Muito bem. O artigo 389, ele trata a respeito da confissão e ele diz para nós o seguinte: a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. E o artigo 390, que diz: a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Então, o artigo 389 traz para nós, na verdade, um conceito, aquele mesmo conceito que a doutrina já havia trazido, a respeito de confissão, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do seu adversário. Esse é o ponto central do conceito de confissão. E o artigo 390 vai tratar a respeito especificamente da confissão judicial, dizendo que ela pode ser espontânea ou provocada. O parágrafo 1º diz que a confissão espontânea pode ser feita tanto pessoalmente pela própria parte,
quanto por um representante que tenha poderes específicos para isso. E aí, uma parte pode outorgar poderes para uma outra pessoa, pode ser o seu advogado ou qualquer outra pessoa, que compareça em juízo, né? Porque é uma confissão judicial, compareça em juízo e confesse em seu nome. E aí, no instrumento que vai transferir poderes para essa pessoa representar a parte deve discriminar quais são os fatos sobre os quais pode pender confissão. Certo? Já o parágrafo 2º vai falar a respeito da confissão provocada e vai dizer que ela vai constar do termo de depoimento pessoal, ou seja, ela vai decorrer, como nós já falamos, das perguntas e das reperguntas formuladas para a parte no momento do seu depoimento, no momento da tomada do seu depoimento na audiência de instrução e julgamento. Certo? O artigo 391 prossegue falando sobre confissão e diz assim: a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Então, o que o artigo 391 está tratando é da eficácia, do alcance da confissão. E ele diz que a confissão vai fazer prova contra o confitente, ou seja, a confissão faz prova contra aquele que confessou, mas não vai fazer prova contra os litisconsortes, certo? Isso é muito importante, porque um litisconsorte não pode ser prejudicado pela confissão feita pelo outro litisconsorte, né? Nós lembramos que a regra geral do litisconsórcio é que os atos que forem benéficos aproveitam aos demais litisconsortes. Os atos que forem prejudiciais não irão aproveitar aos demais litisconsortes. Já o artigo 392 continua tratando sobre a eficácia e diz assim: não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. E o parágrafo 1º: a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os casos confessados. Parágrafo 2º: a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então, de regra, o que o artigo 392 tenta proteger são aqueles casos em que estão em jogo direitos indisponíveis. Para que haja confissão, seja ela real, seja ela ficta, é necessário que o direito discutido na demanda seja de caráter disponível. Se for um direito indisponível que esteja sendo discutido, pouco importa que haja confissão ou que não haja confissão, porque nesse caso a confissão não terá eficácia. Só terá eficácia a confissão se no processo se estiver discutindo o direito disponível, certo? O artigo 394 vai tratar do seguinte: a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija a prova literal. Também está tratando de um limite à eficácia da confissão, aqui tratando da confissão extrajudicial que tenha sido feita de forma oral, para dizer que ela só terá eficácia nos casos em que a lei não exija a prova literal do que esteja sendo alegado, certo? Na sequência, o artigo 393 vai tratar a respeito de dois conceitos que nós precisamos entender muito bem, que é o conceito da irrevogabilidade e o conceito da anulação da confissão. Vamos conferir o que ele diz? A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então, o que ele está dizendo no artigo 393? Que a confissão é irrevogável. Uma vez que tenha ocorrido
a confissão, a parte que confessou não pode revogá-la, não pode desdizer o que já disse, certo? Agora, diferente é o caso da anulação da confissão. Muito embora ela não possa ser revogada, ela pode ser anulada. A revogação da confissão tem a ver com o seu conteúdo. O que é dito não pode ser desdito. Entretanto, nós temos o fenômeno da anulação, sempre que, de acordo com o artigo 393, se estiver diante de um erro de fato ou de coação. Sempre que a parte erra ao confessar, né, ela confessa motivada por um erro, ou ela confessa porque ela está sendo coagida, é possível anular essa confissão, para que ela para que os seus efeitos desapareçam. Então se anula esse ato jurídico. Enquanto que a revogação tem a ver com o conteúdo da confissão, a anulação tem a ver com a sua forma, ou seja, procedimento pelo qual se obteve a confissão deve ser anulado porque houve um erro, de fato, ou a parte foi coagida a confessar naquele sentido, certo? Então, esses dois conceitos de revogação e anulação devem ser entendidos, a fim de que se saiba que a confissão pode, então, ser anulada, entretanto, ela não pode ser revogada. Indivisibilidade do depoimento é o que prevê o artigo 395. Vamos conferir o que ele diz. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Então, de regra, a confissão ou o depoimento do qual decorreu a confissão é indivisível. Essa indivisibilidade quer dizer que a parte não pode tomar uma parte do depoimento como válido, querer usar uma parte do depoimento, aquela parte que lhe beneficia, e na parte que não lhe beneficia, querer desconstituir, né? Nesses casos, o depoimento deve ser encarado como uno, como indivisível, e todo ele deve ser considerado, não só a parte que beneficia, não só o trecho do depoimento que beneficie a parte que quer utilizar aquele depoimento do qual decorreu aquela confissão. Entretanto, lá no final do artigo 395, ele autoriza a cisão desse depoimento quando o confitente, ou seja, quando a pessoa que está confessando, a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Então, se constar daquele depoimento fatos novos que possam ser usados como fundamentos de defesa de direito material ou de reconvenção, aí sim será possível fazer essa cisão no depoimento. Daí é possível considerar um trecho do depoimento e não o outro trecho, ok? Mas de regra, o depoimento do qual decorre a confissão é indivisível. Alertando só que o artigo 395 diz que a confissão é, em regra, indivisível. Na verdade, sendo tecnicamente mais apropriado, ele deveria dizer que o depoimento do qual decorre a confissão é, em regra, indivisível. Certo? Era isso que nós tínhamos que tratar sobre confissão. Nos vemos na próxima aula. Até lá!